Olá, 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 muito bom dia, muito bom dia. Estamos começando mais um dia de pelejas, lutas, notícias e informações, bom humor, alegria e gratidão a Deus. Canadá, a província de Quebec, olha só, cobrará um imposto. Acredite, a província do Quebec cobrará um imposto aos cidadãos que não se vacinarem. A questão não é saúde, a questão é dinheiro. 10% da população não vacinada é a ameaça que eles têm agora. Então, a província canadense de Quebec, paralisada pela variante Omicron, criará nas próximas semanas um novo imposto sanitário a quem não esteja vacinado contra o Xingu. Estamos trabalhando em uma contribuição de saúde para todos os adultos que se neguem a picar-se por motivos não médicos, porque representa uma carga financeira para todos os quebequianos, disse o primeiro-ministro de Quebec, François Legault. É mole, o cerco vai se fechando. Já sentindo o cheirinho de café, seguimos com as notícias por aqui. A novidade, que não é novidade nenhuma, o custo dos testes dispara e é o novo problema na Europa. A grande quantidade de pessoas que demandam a prova aumenta os gastos da saúde pública. Massivo uso do autoteste para descomprimir e manter os países abertos em funcionamento. Facilita a coisa o que fizeram aqui no Uruguai, em Punta del Este. Quem queria comprar um passe sanitário pagava $20 e ficava em dia. Notícias da Europa: quase 200 mil migrantes chegaram à União Europeia em 2021. Quase 200 mil imigrantes ilegais chegaram à União Europeia no último ano. O número mais alto desde 2017, anunciou ontem a Agência Europeia de Controle de Fronteiras, acrescentando que o fluxo migratório clandestino voltou aos níveis pré-pandemia. É um baita de um preço, é um baita de um mercado. Na França, continua a discussão: torna obrigatório ou não a picada? A Academia de Medicina se manifesta a favor da picada obrigatória e a picada passou no Senado. Lá também eles noticiam o recorde de casos da Argentina. Notícias pelo mundo, seguimos aqui. A Alemanha registra recorde de novos casos. A Alemanha, e essa notícia é de hoje. A Alemanha registrou 80.430 infectados com o novo Xing nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia, de acordo com os últimos números do Instituto Robert Koch para a Virologia. O pico anterior tinha sido em 18 de novembro de 2021, com 63.371 infecções. O Bundestag, que é o parlamento alemão, só aceitará deputados picados e testados. O parlamento alemão fecha cerco à entrada de deputados não vacinados no plenário. Parlamentares de ultradireita, próximos de grupos negacionistas, olha como é que eles tratam, né? Criticam novas medidas. Durma-se com um barulho desses. Bancos americanos, isso é questão lá, já dando um pulinho lá nos Estados Unidos, né? Bancos americanos ameaçam cortar salários e demitir funcionários não picados. O banco JP Morgan decidiu endurecer as medidas impostas para incitar seus funcionários a se picarem contra o Xing. O presidente do grupo, Jamie Dimon, anunciou ontem, terça-feira, que não pagará os salários de quem não se imunizar. O Citigroup vai além e ameaça demitir quem não for monetizado.
Ainda voltando à Europa, mais especificamente em Portugal, ora pois, mais de 13,7 milhões de certificados digitais emitidos na terrinha. Vocês sabem lá da confusão no Cazaquistão. Contam a história de que lá foi por causa do aumento do petróleo, do gás, coisa. Não. A revolta popular lá no Cazaquistão foi contra a exigência do passaporte sanitário. Essa é a verdade. Não foi por questão do aumento dos combustíveis ou do gás ou da energia, mas sim foi uma revolta da sociedade contra a obrigatoriedade do passaporte. E aqui a notícia da agência TASS russa, né? Aeroporto de Almaty retomará operação em 13 de janeiro, que seria amanhã. OTAN se diz pronta para enfrentar ameaças caso negociações com a Rússia fracassem. O grande desejo do Putin é restaurar a grande Rússia. Ele já vai lá, agora já criou uma força de paz para tomar conta dos países lá. O grande sonho do Putin é a reconstrução da URSS. Aí agora não seria União das Repúblicas Putinistas, mas essa é a verdade. O Conselho OTAN-Rússia, que acontece nesta quarta-feira, hoje, né, na sede da Aliança Militar em Bruxelas, é mais uma tentativa de esfriar as tensões. Mas quem diz que o Putin está a fim de esfriar as tensões? Ele quer ver o circo pegar fogo. Kim Jong-un assistiu ao lançamento do míssil hipersônico lá no mar do Japão e manifestou estar satisfeito com a operação. Esse foi o segundo míssil disparado pela Coreia do Norte, o míssil hipersônico, nesta semana, em uma semana. O último tinha sido no dia 5 de janeiro. Aqui as notícias: Coreia do Norte afirma sucesso após segundo teste de míssil hipersônico esta semana. Kim Jong-un continua um esforço para expandir suas capacidades de armas nucleares diante das sanções globais, da pandemia e da diplomacia em um impasse com os Estados Unidos. Minha opinião sobre essas sanções que os Estados Unidos colocam, isso só reforça o poder financeiro do mundo do crime, porque quando os Estados Unidos sancionam um país, esse país recorre ao mundo B. Simples. Como que Cuba se mantém? Com o narcotráfico. Apesar das sanções dos Estados Unidos, o narcotráfico descobre formas de financiar e manter esse tudo em funcionamento. Notícia lá da Espanha. Lá tem a discussão braba, lá na Espanha, principalmente com a região da Catalunha, que não aceita a liderança e o controle político da Espanha por Madrid. Então, a nova estratégia dos independentistas lá de Barcelona, né, dos catalães, da região da Catalunha, é criar rede própria de TV para impedir o uso do espanhol. Saudando a chegada da nossa amiga Givanilda Salum da Flórida, olha, aí notícias de lá: a lei de aborto da Flórida proibiria procedimento após 15 semanas. Os Estados Unidos, a Suprema Corte, está rediscutindo o processo sobre, lá de 1973, Roe versus Wade, que liberou o aborto geral nos Estados Unidos. E está tendo uma discussão para que a legislação estadual tenha prevalência sobre a legislação federal. Portanto, alguns estados estão criando leis proibindo o aborto a partir da 15ª semana. No caso específico que está sendo discutido na Suprema Corte lá dos Estados Unidos, é exatamente isso. É uma lei do Missouri, de Mississippi, que impede, que proíbe e que criminaliza o aborto após 15 semanas. Essa lei está sendo replicada já em outros estados. Só esperam a decisão da Suprema Corte, que deve ser anunciada por
estes dias. Os projetos são semelhantes e devem entrar em breve em discussão. Os republicanos da Flórida propuseram na terça-feira, ontem, uma legislação que tornaria o aborto ilegal após 15 semanas de gravidez. A senadora estadual Kelly Stargell e a deputada Erin Grau apresentaram a legislação no primeiro dia da sessão legislativa anual do Estado. Os projetos são semelhantes a uma lei do Mississippi sob o escrutínio da Suprema Corte, mas menos restritivas do que uma lei do Texas, que proíbe o aborto após 6 semanas. Lembrando que lá na Flórida está talvez a grande estrela emergente do Partido Republicano nos Estados Unidos, que é o Ron DeSantis. Olha aí, preços do gás sobem nos Estados Unidos. Deve ser culpa, né? Deve ser culpa total do Bolsonaro, né? Afinal de contas, o Bolsonaro é culpado de tudo. Né? Olha o mundo todo criticando a posse do Ortega, Daniel Ortega, mas lá no Global Times da China, a posse dele foi saudada como exemplo de vigor da democracia. Afinal de contas, a Nicarágua virou as costas para Taiwan e se ajoelhou para a China. A ex-presidente Jeanine Áñez se negou a receber uma comissão do parlamento boliviano e solicitou ajuda internacional. A Jeanine Áñez cometeu vários erros durante a sua estada na presidência da Bolívia. Uma delas foi tentar ou acreditar na lealdade de esquerdistas. E agora está pagando o preço dessa sua ingenuidade política. Aqui do ladinho, mande seu amigo esquerdista para a Argentina, cada vez mais parecida com a Venezuela. Quase 1 milhão de usuários sofreram cortes de luz nesta terça-feira por conta das políticas do governo de congelar os preços e de não investir em infraestrutura. Apesar da onda de calor pré-anunciada, houve outro apagão na região autônoma de Buenos Aires, que afetou a mais de 700 mil pessoas, aqui do ladinho da Argentina. Né? Esse é o assunto em destaque na imprensa argentina, aqui o La Nación. Os dilemas de um governo à deriva. Pobre dos argentinos. A Cristina Kirchner, que governa, não sabe governar, e o Alberto Fernandes, que não sabe governar, também não governa. Está feia a situação na Argentina. Esse aqui é o La Nación da Argentina. Clarim. Houve 700 mil usuários sem luz. Fortes cruzes, fortes trocas de acusações entre Edenor e Engie, que são os dois fornecedores de energia lá da Argentina, acerca das razões da queda de energia na cidade de Buenos Aires e na região autônoma. Seguem os cortes de luz. 24 horas depois, ainda existem 25 mil usuários sem energia em Buenos Aires. Buenos Aires, querido, né? E isso incidiu num dos dias mais quentes da Argentina. Por falar em argentinos, vocês lembram que lá no Le Figaro falou do recorde de contágios lá na Argentina? Pois é, aqui está a notícia. Os contágios de coronavírus cresceram até 250% nos principais destinos turísticos do país. Todas as províncias marcaram essa semana. Província seria o equivalente a estados, certo? Todos os estados marcaram essa semana um novo recorde de casos desde o início da pandemia. Muitas pessoas decidem isopar em lugar onde vacacionem, por isso colapsaram vários centros de testes.
elas estão indo se vacinar e se recuperar. Eu estou com Covid, vou me recuperar onde? Vou para a praia. E aí deu no que deu, né? O descaso e a insanidade da Argentina. Ontem foram revelados os novos preços para 1.300 produtos com preços congelados. Estará disponível até 7 de abril, não pode ter aumento de preço, tá? Inclui artigos de armazém, congelados, produtos de limpeza, perfumaria, bebida, entre outros. Dando pulo aqui no Peru, o presidente Pedro Castilho será citado a fins de janeiro. O presidentezinho mais atrapalhado, mas o bicho ele pode até ser atrapalhado, mas é ágil e hábil para roubar. A comissão investigará primeiros dias da sua gestão a fim de determinar possíveis irregularidades nas atividades que realizou fora do palácio. Já tem notícias de que ele se reuniu com o embaixador da China no Peru. Ele tinha uma casa chamada Casa de Breña, onde ele ia fazer negociatas e trampas. Paraguai poderá exportar novos produtos com imposto zero para Taiwan. Eles colocam China aqui, mas é Taiwan. Um total de 11 novos produtos de produção paraguaia poderão ingressar em Taiwan com uma taxa de 0% a favor de vários setores. Começa a partir do dia 15 de janeiro. Informaram que entre os produtos beneficiados com a exoneração se encontram carne bovina congelada, carne preparada, enfim. Cabe destacar que a presidente da República de Taiwan, Tsai Ing-wen, firmou e publicou em 15 de dezembro o citado decreto. Bom para o mercado paraguaio, né? Por falar em Paraguai, lá o trem está pegando fogo com vistas à renovação do acordo Brasil-Paraguai com Itaipu. E a esquerda, principalmente, coloca claramente o seguinte: Paraguai deve avançar de maneira agressiva para ter um tratamento justo nas negociações. A renegociação será em agosto de 2023. Imagina um governo do Lula renegociando isso aí. Meu pai do céu. Prepare-se para as notícias. Desarme de civis e proibição de porte a ex-militares. A proposta de controle de armas do futuro governo do país. É mole. Desarme de civis e proibição de porte a ex-militares. E já tem conflito lá no Chile. Os chilenos vão se arrepender bastante, né? O Gabriel Boric quer que o Senado, o atual Senado, aprove um indulto aos vândalos e depredadores de bens públicos e de patrimônio da sociedade.